Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula bíblica, mais uma escola bíblica, com mais uma aula em que continuamos juntos a conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida, neste tema do que é isto de ser um mordomo de Deus. Como tem sido habitual e como já que estamos todos habituados, temos contado com a presença do pastor Daniel Vicente, que nos tem levado a conhecer melhor aquilo que a Bíblia nos fala sobre este tema. Olá, pastor Daniel Vicente. Estamos aqui para continuar a desenvolver este tema e podermos, desta forma, trazer algo, com certeza, de novo e se calhar algo de velho àqueles que nos escutam e partilham connosco estes momentos. E para isso mesmo, e porque temos realizado esta vontade de aprofundar e temos sempre contado com o nosso sumário, que faz a introdução àquilo que vai ser a aula de Bíblia de hoje. Vamos então avançar para o nosso sumário. Pastor Daniel Vicente, qual é o sumário de hoje? Como cristãos, normalmente não associamos a nossa função de mordomos de Deus ao que geralmente se designa pela doutrina do santuário. No entanto, como administradores de Deus, temos de reconhecer que Cristo, como nosso intercessor e sacerdote no santuário celestial, é um tema central para o nosso tempo. Portanto, é um tema atual, é alguma coisa que devemos ter em atenção para os dias de hoje. Sem dúvida nenhuma, um tema interessante, mas vamos ver, como sempre, aquilo que a Bíblia nos diz sobre o que é isto de ser um mordomo de Deus, dentro deste tema tão importante e dentro deste prisma do santuário. Para isso, vamos abrir a Bíblia em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 14 e 15. Nós vamos fazer a leitura no nosso quadro, convido a acompanhá-la. E diz, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, este texto... Ele é importante neste sentido, porque traz-nos muita informação, mas uma parte muito interessante desta informação é que vai haver comparação com o sumo sacerdote, não é? Exatamente. E aí a introdução do tema do santuário. Para aqueles ouvintes que não conhecem muito bem o que é isto do santuário, ensino poder primeiro fazer um pequeno ajuste. Portanto, havia um santuário terrestre, ou seja, um santuário israelita, que depois foi convertido no Templo de Jerusalém. Foi o santuário enquanto, portanto, o povo peregrinou pelo deserto. Era uma tenda com vários compartimentos e que tinham um significado especial, cada um desses compartimentos. Esse santuário tinha sido construído de acordo com aquilo que era o modelo apresentado por Deus a Moisés. E tinha vários símbolos nesse espaço, portanto, nesse santuário, que depois, portanto, quando o povo chegou à Terra Prometida, ficou em Siló, e depois foi construído, então, um espaço mais permanente, com a mesma configuração, portanto, o mesmo princípio do modelo que tinha sido apresentado a Moisés para essa tenda desmontada. E aí exerciam os sacerdotes e os levitas a sua função. Os sacerdotes eram os intermediários entre Deus e o povo de Israel e era, portanto, junto do sacerdote que Deus manifestava a sua vontade para o povo. E o sacerdote era um intercessor entre um povo às vezes rebelde, às vezes arisco, às vezes de difícil compreensão da vontade de Deus e, portanto, o sacerdote tinha essa função de intercessão. É nesse sentido que agora Jesus é apresentado como sumo sacerdote aqui. Portanto, aqui no Novo Testamento é-nos apresentada a figura de Jesus como sendo agora esse sumo sacerdote. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, para que não ficasse nenhuma dúvida, não é um Jesus qualquer, é o Jesus que morreu por nós na cruz. Exato. Ele não ficou simplesmente por essa função de morrer na cruz pelos nossos pecados. Muitos cristãos ficam só por aquilo que Jesus fez por eles na cruz do Calvário como Salvador. É muito importante o que Jesus fez como nosso Salvador ao morrer pelos nossos pecados, mas importante agora aquilo que Ele continua a fazer por nós para que essa salvação seja vivida diariamente
por cada um de nós, intercedendo por nós, como aqui nos é apresentado. Portanto, Jesus exerce esta função no sentido de que essa nossa confissão de aceitar Jesus como nosso Salvador permaneça presente diariamente na nossa vida, porque Jesus está presente constantemente para interceder por nós, reconhecendo que somos pecadores, porque Ele próprio viveu neste mundo e percebeu a pressão que o inimigo exerce sobre os seres humanos e a dificuldade que é viver num mundo de pecado. Acima de tudo, ficamos com um Deus, este texto ajuda-nos a compreender que temos um Deus que continua presente e que nós continuamos na mente e no trabalho e no esforço diário dele, não é? Que ele não veio cá, salvou-nos e foi... E abandonou-nos aqui. Exato. Agora safem-se, desculpem a expressão, não foi isto. Jesus continua interessado em cada um de nós e naquilo que é a luta que agora, como cristãos, como mordomos seus, temos de enfrentar diariamente. Uma luta contra o pecado, uma luta contra valores que são contrários aos valores de Deus e aos princípios de Deus, e que Ele sabe muito bem o que isso representa, porque viveu na pele ao ter descido a esta terra, ao ter encarnado e ter vivido aqui conosco, experienciando o que isso significa e a pressão que o inimigo exerceu sobre ele é a mesma pressão que ele exerce sobre nós como seres humanos. E então ele intercede por nós, não no sentido de apaziguar a ira de Deus sobre nós, não, porque Jesus é Deus. Exato. E, portanto, o Pai ama-nos da mesma maneira que Jesus nos ama. Ele próprio deu o Filho para se entregar por nós. Portanto, eles estão no mesmo barco, no mesmo Exato. Plano de salvação, em sintonia por cada um de nós, mas no sentido de, junto daqueles, dos mundos criados, dos próprios anjos, poder dizer, não, eu estou aqui, eu estou a defendê-los, eu morri por eles, eu sei que eles mereciam a morte, porque o pecado transformou-os em pecadores e eles passaram o domínio da sua existência como mordomos que eles poderiam ser de todas as coisas boas que eu tinha para eles, passaram esse domínio a Satanás, mas eles arrependeram-se dessa situação, eles aceitaram o meu sacrifício e eu estou aqui para relembrar-vos isso. Eles são meus e eu amo-os profundamente. Isto é extraordinário. Sem dúvida nenhuma. E ao compreender e ao aceitar e ao conhecer o sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus está a fazer por nós, a intercessão deles, ganhamos perspectiva como mordomos, não é? Sentimos-nos acompanhados. Sem dúvida, não estamos sozinhos na administração daquilo que são as coisas de Deus. Nós reconhecemos esse carinho, esse amor que Deus tem por nós, sabemos que a salvação, a vida e todas as coisas que Ele nos dá vêm dEle, procedem dEle, e sentimos-nos, como muito bem dizias, acompanhados. Sentimos que não estamos sozinhos nessa administração, não estamos sozinhos naquilo que representa ser seus fiéis mordomos. Ele está constantemente connosco, sabendo das nossas fragilidades, conhecendo as nossas debilidades e lutando connosco para as vencer e estando ao nosso lado para nos apoiar nessas lutas e nessas vitórias também que Ele nos vai dando dia a dia. Agora que já colocámos em perspectiva, não é? Pusemos em perspectiva o lugar de Jesus, aquilo que Ele continua a fazer e que como mordomos, somos mordomos de um Deus presente e de um Deus constante e de um Deus que nos apoia, não é? O que é que nós podemos fazer para aplicar da melhor forma este conhecimento que acabámos de adquirir? Eu espero que aqueles que nos escutam possam ter compreendido e agora saibam que Cristo está a interceder e a velar por cada um de nós desde o céu. Será que isto não suscita em si o desejo de ser um mordomo fiel? Eu espero que sim. Eu acredito que sim, que todos nós, compreendendo aquilo que Jesus fez por nós, podemos sentir neste momento vontade de sermos melhores mordomos e mais fiéis e mais próximos de Cristo. Mas nós queremos continuar a crescer com Jesus, crescer para Jesus e por isso vamos continuar juntos a compreender, a aceitar e a desenvolver melhor este tema maravilhoso que tem vindo a fazer parte das nossas lições, das nossas aulas bíblicas. Contamos com a sua presença. Até lá!